Eu me considero... Eu considero que que eu virei católica de verdade em janeiro desse ano, porque até então houve um período de transição desde janeiro do ano passado. Então, eu era protestante antes, né? Então, logo no início da pandemia, eu me converti ao protestantismo. Então, eu comecei a frequentar uma igreja batista, chamava Calvary Church, uma igreja americana, em São Paulo. Depois frequentei a Bola de Neve, enfim, mas assim, crente acha que católico é burro, né? Crente acha que católico não lê a Bíblia, né? Onde é que tá o terço na Bíblia, aquelas coisas. Então eu era essa crente comigo, assim, porque eu era uma crente muito chata. E eu tinha curiosidade, mas eu também tinha aquela coisa do confronto inicial, né? Você quer provar que você tá certa. E por incrível que pareça, eu fui entender alguns conceitos quando eu também comecei a ouvir, tipo, judeus falando da Torá. Eu me lembro que em janeiro do ano passado foi quando o Rasta veio pro Brasil. Ele falou, não, você vai na missa comigo. Eu falei, bom, mas eu não posso nem tirar foto, né? Assim, eu não posso, o que eu vou explicar para os meus seguidores? Brincadeira. Mas eu acabei indo com ele à missa. Eu estava com uma amiga e nessa missa a gente encontrou o Freire, acho que estava o Pedro Augusto também. Foi uma coisa bem, assim, bem providencial mesmo, assim. Aí a minha amiga, que é a Tereza Mainardi, falou, olha, vocês não querem comer uma pizza lá em casa depois da missa? E aí nós fomos... E o Guilherme acho que tinha acabado de lançar o curso da História da Igreja, então ele estava bem inspirado esse dia, assim. Então, quando eu vi, estava sentado, assim, o Guilherme na minha frente, o Rasta, o Pedro Augusto, e assim, e ele deu um aulão, assim, da História da Igreja, que eu fiquei bem impressionada. E eu já estava entendendo muita coisa, e eu saí esse dia da casa da Tereza pensando, bom, esse é o certo. Tipo, a Igreja Católica é o certo. Mas agora eu quero sentir isso, né? Fiquei crente também. Então eu comecei a me forçar aí. Eu comecei a rezar o terço todos os dias. Eu comecei a me forçar a ir à missa, mesmo que não fosse todas as semanas, mas eu comecei a ir. E ano, em janeiro desse ano, aqui no passado ainda teve todo aquele tumulto das eleições, eu estava na Jovem Pan ainda, eu com 700 mil processos nas costas, não sei o quê, então ainda não estava muito concentrada nessa fase na questão espiritual. E aí, em janeiro desse ano, saí da Jovem Pan, comecei a ter mais tempo para pensar a respeito e para me dedicar mais à fé.